Nós veremos agora a importância de cada cristão, de cada conhecedor da palavra de Deus, de cada um que tem conhecimento de Deus, se levantar em prol da sua família. Eu tenho visto e nós sabemos de milhares de pessoas que conheceram ao Senhor, conheceram a verdade e a verdade os libertou. E, no entanto, continuam alheios ao estado espiritual da sua família. Quando eu vejo Moisés dizendo para Faraó que lhe propõe que deixasse suas crianças, seus filhos, sua família, e fosse sozinho para o deserto prestar culto a Deus, Moisés se nega a seguir só. Ele fala, não, eu vou levar a todos, crianças, velhos. No entanto, infelizmente, milhares de cristãos seguem sozinhos rumo a Canaã celestial, sem se importarem com o estado espiritual, com a prisão, com o cárcere espiritual no qual estão envolvidos os seus familiares. Nós sabemos biblicamente que os que são da fé são filhos de Abraão. E nada melhor do que nós vermos em Abraão esse exemplo de amor e de luta familiar. Eu quero que você veja Gênesis 14. 14. Olha só o que diz. Ouvindo Abraão que seu parente estava prisioneiro, armou seus criados, os nascidos em sua casa, 318, e os seguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e seus servos, e atacou-os, e os seguiu até Obá, ao norte de Damasco. Recobrou todos os bens, e também a Ló, seu parente, e todos os bens dele, e as mulheres e o povo. Olha que interessante, olha que exemplo de atitude daquele que é um homem de fé. Quando Abraão soube que seu parente estava prisioneiro, queridos, lembre o contexto, esse parente dele, Ló, ele foi um parente que de certa forma foi ingrato, ele foi um parente egoísta, ele foi um parente que não foi um exímio, amor. Quando Abraão colocou para Ló a opção de escolha, ele olhou para um campo verde, Ló, e falou, eu quero esse campo verde, e deixou Abraão numa terra deserta. Então, humanamente falando, Ló, ele foi um grande egoísta. Mas Abraão não tinha no seu coração nenhum tipo de ressentimento. Por quê? Porque ele cria em Deus. Ele amava a Deus acima de tudo. E ele amava sua família. Abraão estava ali num deserto. Ló, o seu sobrinho, foi para a terra verde. Só que acabou ali armando tendas, até chegar em Sodoma, que era um lugar tomado pelo pecado. E ali foi aprisionado. Abraão tinha ficado numa terra deserta, ele poderia se encher de sentimentos, de ressentimentos, ele poderia dizer, olha, Ló está vivendo isso, mas deixa ele, foi uma escolha dele. E muitas vezes você não toma uma atitude com relação ao seu familiar, você não ora, você não luta pela libertação do seu familiar, porque você vê justificativas para o estado emocional, material, que seja, do seu familiar. Você olha e você fala, ele está desse jeito também porque ele fez isso, ele está desse jeito também porque
Ah, bem que ele merece, ele foi um grande egoísta, ele é um ingrato. E você, logicamente, vai encontrar milhares de defeitos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Agora a questão é, todos têm defeito, sim, mas Deus ele quer que você se levante como uma coluna. Por isso que a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você cristão entender o poder que Deus já pôs sobre você, se você entender a capacidade que Deus já colocou sobre a tua vida, de libertar os seus familiares, de salvá-los, sim, salvá-los da Sodoma, salvá-los do pior pecado que seja. Sodoma simbolizava o pior estágio de pecaminosidade. Imagina, todo tipo de pecado sexual, todo tipo de violência, todo tipo de desvio moral estava em Sodoma. E, no entanto, porque Abraão era um homem de fé, você sabe que além dele conseguir libertar por esse momento os seus familiares, depois ele conseguiu ainda salvar o seu sobrinho de novo na destruição de Sodoma. E você precisa hoje se levantar em nome de Jesus. Eu clamo a sua consciência. Se sua família vive atrás de altares, de ídolos mudos, se sua família ainda venera imagens de escultura, querido, em nome de Jesus, acorda. Lute espiritualmente pela sua família. Quando Abraão ouviu que o seu parente era prisioneiro, ele se armou. Ele armou seus criados, sua família, se arme de armas espirituais e vá para o combate. Perceba, dividiu-se contra eles de noite e atacou-se. Ore. Clame a Deus nas madrugadas, clame a Deus à noite, não durma sem orar a Deus, não adormeça, não fique em profundo sono. Eu fico muitas vezes imaginando, já pensou o dia que você estiver diante de Deus e você saber que um familiar teu, por falta de intercessão, sua que seja, por falta de uma oração, um familiar teu não foi salvo? A Bíblia fala que o marido ele é santificado pela esposa. Então, na verdade, a misericórdia de Deus é tão grande que você nem imagina o poder que tem a sua oração. Sabe como eu fui salva pelo Senhor Jesus? Minha mãe, em constante oração. Minha tia colocou o meu nome naquelas cartas com Deus, dizendo: salva minha sobrinha Raquel Camargo Martins. Coloque tua família. Lute pela sua família. Os dias são maus. Apresente nominalmente o nome dos seus filhos a Deus todos os dias. Muitas mães, muitos pais estão sendo pegos de surpresa por tragédias, por mortes. E eles ainda ficam culpando a Deus. Ah, por que Deus fez isso? Pois você nem apresenta teus filhos a Deus todo dia. Coloque todos os dias seus filhos diante de Deus. Ah, em nome de Jesus, ore pelos seus pais. Ah, minha família tem outra religião. Querido, religião não salva ninguém. Religião não presta para nada. Religião não servirá para nada no dia do grande julgamento de Deus. O que salva são aqueles que estiverem lavados pelo sangue do Cordeiro. Clame o perdão de Deus sobre a sua família. Clame a misericórdia de Deus todos os dias. Peça. No pior estágio e caos espiritual, humano que um familiar teu possa estar, apresenta a tua família, apresenta teus tios, apresenta familiares distantes, apresenta a todos.
Se você souber o nome, fale com Deus. Muitas pessoas não conseguem orar 1 minuto porque na verdade não tem propósito. E o que não falta são situações que você pode se interferir diante de Deus. E eu quero clamar hoje em nome de Jesus. A Bíblia fala que no dia do grande trono branco, o que vai acontecer? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é verdade. Você pode hoje negar a existência do inferno, você pode negar a existência de um grande juízo, como diz a palavra de Deus, que o pó volta à terra, o espírito volta a Deus que o deu, porém, saiba, todos comparecerão diante do tribunal de Deus. E aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Eu falo para você hoje, faça como Abraão, se levante, ore a Deus, lute pela tua família, não aceite sua família presa a religiões inúteis que não lhes asseguram a salvação. Como você vai saber se a religião do seu familiar é realmente uma religião que salva ou não salva? Simples. A Bíblia fala, todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, que morreu, ressuscitou, esse é o anticristo. Então perceba, toda religião que nega o sacrifício de Cristo na cruz no lugar do ser humano, no teu lugar, no meu lugar, ela na verdade deixa a pessoa permanecer nos seus próprios pecados e não assegura a pessoa a salvação. Mas aquele que crê, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, crê que Jesus morreu e ressuscitou, esse será salvo. Então, quando eu creio que Jesus morreu por mim, o que está acontecendo? Eu estou crendo no poder salvador de Jesus, eu creio que Ele pode me limpar dos meus pecados, eu creio que o sangue dele já foi derramado por mim, para que eu possa ser salva e aceita por Deus. Então, quando uma religião nega que Jesus morreu na cruz, automaticamente ela está negando este único e maior sacrifício que pode salvar a humanidade. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, diz a Bíblia Sagrada. Não há outro nome no céu nem na terra, a não ser o nome de Jesus. Então, sua família precisa de Jesus. Ah, mas a religião do meu familiar é tão bonita. Eles creem, eles até falam no Evangelho. Eles não creem que Jesus morreu. Pronto, acabou, é o principal. Sua família continua com todos os pecados, porque é Jesus que pode nos livrar do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, não adianta palavras bonitas numa religião. O que salva é o poder sacrificial de Jesus. Jesus morreu no nosso lugar. Como diz o livro de Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Creia no Senhor Jesus. Ore pela sua família. Não tenha paz enquanto você ver sua família distante do poder salvador de Jesus. Não tenha paz, não tenha. Você não pode ficar bem, se sentir satisfeito, porque alcançou uma bênção material. Isso é nada, queridos. Isso é nada. Quer pior dor do que você imaginar uma tia sua, um pai seu, uma mãe? Você quer pior dor do que saber de um irmão, ter um sobrinho, um primo que está condenado eternamente ao inferno porque simplesmente não houve um intercessor por ele? Ore a Deus, peça a Deus, Senhor, escreve o nome
de fulano no livro da vida. Senhor, eu clamo a tua misericórdia, perdoa os pecados dele, apaga as transgressões, livra, Senhor, ore pela tua casa. Abraão lutou e diz que ele recobrou todos os bens, e ele também recobrou a seu parente, as mulheres, ao povo, ele salvou a toda a sua casa. Então, em nome de Jesus, se levante, saia da passividade. Essa responsabilidade está sobre você. Faça isso, para que você, tarde demais, não se lamente por saber quanto você foi egoísta. Sabe aquela musiquinha? Caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, não impeça a mim. Amém. Ninguém te impeça. Mas também que você não vá sozinha, alheia, totalmente, desinteressada pela alma dos seus familiares. Ame, se importe, ore, que doa na tua alma. Se um familiar teu está ainda envolvido pela feitiçaria, se um familiar teu está na idolatria, se um familiar teu está no ateísmo, se um familiar teu está preso a uma religião vazia, que doa na tua alma. E você, pela tua oração, pela tua intercessão, possa incluir o nome da tua família no livro da vida. Oh, aleluia! Eu te abençoo com esta palavra, em nome de Jesus.